Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso História da Igreja. E claro, não podemos falar sobre a História da Igreja sem falar sobre o seu fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente nas Sagradas Escrituras, nos Santos Evangelhos, que nós teremos dados históricos sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os Santos Evangelhos são antiquíssimos. Mas você poderia me perguntar, mas Gilberto, além dos Evangelhos e outros documentos que não sejam cristãos, existem outros documentos que não sejam cristãos que falam sobre nosso Senhor Jesus Cristo? Eu afirmo que sim. Inclusive, um grande historiador judeu chamado Flávio Joséfo fala sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, entre outros autores também. E claro que com algumas controvérsias, muitos deles, por exemplo, uma coisa que a gente vai salientar aqui é não só saber se Jesus Cristo realmente existiu, ou seja, mostrando documentos históricos. Nós, como cristãos, acreditamos nisso piamente, claro, até pelo testemunho da própria igreja. Então, o testemunho já é válido em relação a isso, a credibilidade que tem a Santa Igreja. Mas iremos falar um pouco mais adiante sobre isso no decorrer dessa nossa aula do curso. E, claro, a importância do nosso Senhor Jesus Cristo, a importância dele é tão grande que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. E claro, iremos falar não só se realmente Jesus Cristo existiu, provando isso com documentos, não só a Sagrada Escritura, que também é um documento histórico, mas também com outros documentos, mas também vamos dar um argumento muito forte para provar que esse Cristo que existiu também é o Messias esperado pelos judeus. Então fique comigo. Bem, como eu falei no início do vídeo, a Sagrada Escritura, os Santos Evangelhos, são as fontes históricas principais que falam sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua existência. E claro, existem outros documentos também. Mas iremos colocar aqui uma problemática. Alguns historiadores liberais não acreditavam que Jesus Cristo realmente existiu. Eles diziam que as fontes que existiam sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive as fontes que não são cristãs, não eram suficientes. Outros até negavam que existiam fontes muito, ou por maldade, ou digamos assim, não eram historiadores de forma alguma, que tiraram pelo menos a sua ideia, uma ideologia, como existe muito hoje fortemente, e daí tomaram essa conclusão. E outros também, digamos assim, uma corrente mais espiritualista, oriental, mais para o ramo oriental, a gente falou aqui desses historiadores mais que são ocidentais, né, esses liberais, e um grupo oriental coloca um Cristo como se fosse, por exemplo, um Buda, como outros, e coloca uma questão mítica aí, por exemplo, que Cristo realmente existiu, mas que ele não morreu, ele fugiu com os apóstolos, entre outras coisas aí que dizem, né? E aí você não coloca realmente quem é verdadeiramente Cristo, ou seja, eles não relatam a veracidade da sua ressurreição. Mas, primeiramente, antes de citarmos aqui os historiadores que falam sobre essa veracidade, que Cristo realmente existiu, vamos aqui alguns argumentos, ok? Então, primeiro, se Cristo não existiu, por que os apóstolos, no caso, davam a vida por ele? Por que houve tantos mártires, inclusive São Pedro, o primeiro Papa, morreu crucificado como seu mestre, de cabeça para baixo, até porque ele dizia, não sou digno de morrer como meu mestre. Entre outros casos aqui, Santo Estevão, que foi apedrejado, e tantos outros mártires, não só na época dos apóstolos, mas também até os dias atuais. Bem, isso é um argumento forte para vermos sobre isso. Agora vamos às documentações. E depois também falaremos outros argumentos, como eu disse, como já provaremos da existência do nosso Senhor Jesus Cristo, também iremos argumentar que esse Cristo que existiu é aquele Cristo esperado, o Messias esperado pelo povo judeu. Bom, então vamos dividir aqui os documentos sobre
a vida de nosso Senhor Jesus Cristo entre os documentos escritores romanos e documentos escritores judaicos, ok? E também, claro, vamos colocar os documentos cristãos e até alguns racionalistas que falam também sobre Jesus Cristo. Primeiramente, os documentos escritores romanos. Então, alguns historiadores romanos atestam sobre a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Tácito, Públio Cornélio Tácito, que viveu do ano 55 depois de Cristo ao ano 120, era um historiador romano, escritor e cônsul. E procônsul também da Ásia Romana. Falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, como sabemos, César pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Ele diz o seguinte: um boato acabourinhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Então, como a gente vê aqui, Tácito, apesar de não gostar dos cristãos, ele mostrava de como realmente Nero foi maquiavélico, né, colocando a culpa nos cristãos. Aqui é o outro testemunho também, historiador Plínio o Jovem, Caius Plinius Cecilius Secundus. Ele nasceu em 61 depois de Cristo e morreu no ano 114. Sobrinho de Plínio, o Velho, foi governador romano da Bitínia, que é a Ásia Menor. Escreveu o imperador romano Trajano no ano 112. Veja o que ele escreveu. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo que eles tinham como Deus. Aqui foi a epístola, né, a carta que ele escreveu ao imperador romano Trajano. Então aqui mais um testemunho romano. Então vamos agora o testemunho de Suetônio, Caio Suetônius Tranquilus, esse é o seu nome romano, que nasceu em 69 e morreu em 126. Foi um historiador romano no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, que morreu no ano 54, afirma sobre ele: expulsou de Roma, esse aqui é o escrito que fala sobre Cristo e os cristãos, expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Cristo se haviam tornado causa frequente de tumultos. Então vou repetir aqui. Expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Cristo se haviam tornado causa frequente de tumultos. Lembremos como os judeus perseguiam os cristãos. A gente vê isso no Atos dos Apóstolos, que falaremos mais adiante quando falarmos sobre os primeiros apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui foram alguns documentos. E interessante, como eu disse aqui, esse relato ele coincide com o relato dos Atos dos Apóstolos, né? Essa expulsão ocorreu por volta do ano 49 ao 50, essa expulsão dos judeus, né? Suetônio, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma provocando as desordens. Ele não acreditava. É mal informado, como hoje em dia, por exemplo, como sabemos, se a gente tem uma notícia que no mesmo instante você já tem ao redor do mundo, né? Claro, a não ser nos países fechados, como alguns países comunistas. Mas quando isso não ocorre, já temos a informação clara sobre os fatos. Claro que alguns deturpam, como a gente vê hoje em dia na mídia, né? Então, falamos sobre os documentos, os
os escritores romanos, agora falaremos sobre alguns documentos judaicos. O Talmud, a gente sabe que é a coleção de leis e comentários históricos dos rabinos, que são posteriores a nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, hoje, os judeus eles seguem mais o Talmud, esses comentários, né, do que a própria Sagrada Escritura, né, como se fosse um magistério judaico, assim. Então, o Tratado Sanhedrin, número 43, do Talmud da Babilônia, diz o seguinte: na véspera da Páscoa, surpreenderam ao haste Jesus de Nazaré, a cruz. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha preferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse. Então surpreenderam-no a haste na véspera da Páscoa. Suspenderam, aliás, ele na haste na véspera da Páscoa, na cruz. Então aqui há esse documento falando sobre, por exemplo, a prisão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Flávio Josefo, como falamos no início do vídeo, um grande historiador judeu, ele nasceu no ano 37 e morreu no ano 100. Ele era fariseu, ou seja, um homem que acreditava também na ressurreição e tinha alguns costumes como os fariseus da época de Jesus Cristo também. Ele escreveu então esse trecho aqui sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa época, apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Veja bem, mesmo não reconhecendo ele como nosso Senhor, o Messias, ele diz que ele realizou coisas maravilhosas. E arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz. Mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que por sua causa recebeu o nome de cristãos. Aqui ele escreveu no livro Antiguidades Judaicas. E, bom, se alguém tem o livro, por exemplo, eu não sei que é editora, mas ele, na página 204 a 205, ele tem esse trecho aqui. Bom, é interessante, apesar das dúvidas dele, se realmente Jesus Cristo é Messias, mas ele fala de fatos maravilhosos que nosso Senhor Jesus Cristo fez. É interessante salientar, aqui eu não tenho o que ele fala sobre São João Batista, mas Flávio Josefo era um grande admirador da pessoa de São João Batista. Bom, agora vamos aos documentos cristãos. Como eu disse, são os principais documentos. Além dos Santos Evangelhos, claro, temos os Santos Padres. Por exemplo, esse livrinho verde aqui. Essa coleção é a coleção da Patrística, né, que são os Santos Padres. São vários livros. O primeiro tomo, por exemplo, da coleção de Patrística é os Padres Apostólicos, então aqueles que viveram com os apóstolos. Depois, no decorrer do nosso curso de História da Igreja, iremos falar sobre isso. Então, documentos cristãos. Os Evangelhos provam a real existência de Jesus com riqueza de detalhes históricos, geográficos, políticos e religiosos da Palestina no tempo de Jesus Cristo. Inequívocos, podemos dizer assim, sem equívocos nenhum, entre os 4 Evangelhos, amplamente examinados pela crítica histórica. Para você ver que os Evangelhos, inclusive no documento, existem documentos no Vaticano, na França, não lembro outro lugar, temos na Inglaterra, existem vários documentos antigos dos Santos Evangelhos. Os evangelistas não poderiam ter inventado tudo isto com tanta precisão. São Lucas, que não era apóstolo e nem judeu, fala dos imperadores César Augusto, Tibérios, cita os governadores da Palestina, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias e outros personagens como Anás e Caifás. Com precisão histórica,
e geográfica. São Mateus, São Marcos, São João falam dos partidos políticos dos fariseus, herodianos, saduceus e mais outros detalhes. Bom, então aqui foram... a gente tem, por exemplo, é interessante que os evangelhos falam tanto do nosso Senhor Jesus Cristo que mostram a sua humanidade, né? Cristo chorou, mas não há versículo da Escritura. Jesus chorou. Porque ele amava muito Lázaro, né? E é até interessante salientar realmente a autenticidade da coisa. Porque Lázaro estava 3 dias morto, e a gente tem aquelas pessoas que foram testemunhas, inclusive, um dos motivos de matar Jesus Cristo era também porque ele ressuscitou Lázaro. Não só porque se disse Deus, né? Eu sou. Ele diz, eu sou. Eu sou é uma palavra utilizada apenas para Deus, né? Yahvé, aquele que é. Então, Jesus Cristo diz, eu sou. Isso foi um motivo de escândalo para os judeus. Então, existem também alguns testemunhos racionalistas, né? Os racionalistas dos séculos 18 e 19, muitos deles inimigos viscerais da igreja do cristianismo, que negaram ser Jesus o Filho de Deus, como Voltaire, por exemplo, que dizem que ele morreu digerindo as próprias fezes, né? No entanto, deram testemunho da sua real existência e inigualável grandeza humana. Apesar da perseguição contra Nosso Senhor, eles acabaram, esses racionalistas, né, mesmo com o ódio que eles tinham, acabaram reconhecendo realmente a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante ouvir o que esses críticos racionalistas disseram sobre Jesus. Foram homens cultos e preparados, expoentes, chefes de escolas, líderes. Os racionalistas não gastariam tanto tempo estudando, podemos dizer assim, um personagem fictício, então um argumento de peso. Eles não ficariam muito tempo estudando uma pessoa que não existiu de fato. E realmente eles estudavam sobre Jesus Cristo porque ele existiu e incomoda até hoje, né? Principalmente aos ateus. Então, aqui, por exemplo, Ernest Renan, ao escrever a vida de Jesus Cristo, disse: com seu perfeito idealismo, veja bem, idealismo aí a questão dos... um pouco em relação à filosofia idealista, né? Jesus é a mais alta regra da vida, a mais destacada e a mais virtuosa. Ele criou o mundo das almas puras, onde se encontra o que em vão se pede à terra, a perfeita nobreza dos filhos de Deus, a santidade consumada, a total abstração das mazelas do mundo, a liberdade, enfim. Então, e ainda continuando o outro trecho do livro dele, Jesus criou o ensinamento prático mais belo que a humanidade recebeu. Jesus Cristo nunca será superado. Jesus está no mais alto cimo da grandeza humana, entre outros. Ele diz assim, a igreja, essa grande fundação, foi certamente a obra pessoal de Jesus. Veja que até um racionalista reconhece realmente a obra que é a Santa Igreja. E ele continua, para ter se feito adorar até este ponto, é necessário que ele tenha sido digno de adoração. É interessante salientar, por exemplo, um homem do nosso tempo, né, um escritor, Augusto Cury, que também era ateu, disse que era até um grande ateu, né? E nós sabemos que ele é psicólogo, e ele, pesquisando sobre a psicologia, sobre o perfil do nosso Senhor Jesus Cristo, ele acaba se convertendo. E aí vemos obras maravilhosas, como falando sobre o Pai Nosso, falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre a Virgem Maria, né, o perfil da Virgem Maria, o perfil psicológico de Nossa Senhora. Então, um ateu. Sabemos de historiadores ateus, por exemplo, que foram estudar para querer, né, porque nunca ninguém vai conseguir isso, derrubar a igreja, iriam estudar sobre a vida dos papas. O Vaticano abriu as portas para ele estudar todos os documentos e ele acaba se convertendo. Então a gente vai ver isso mais adiante, né? Aqui o outro autor, Alfred Lucy, o apóstata modernista, afirmou: sente-se por tudo em seus discursos, em seus atos, em suas dores. Não sei que de divino que leva a Jesus Cristo, não somente por sobre a humanidade ordinária, mas também sobre o mais seleto da humanidade. E ele continua, Alfred,
Ele diz o seguinte: o cristianismo representa incontestavelmente, desculpem, o maior e mais feliz esforço até agora realizado para elevar moralmente a humanidade. E agora, von Harnack, o chefe do racionalismo alemão, também falou do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia o seguinte: a grandeza e a força da pregação de Jesus estão, que ela é, ao mesmo tempo tão simples e tão rica. Tão simples que até encerrada em cada um dos pensamentos fundamentais por ela expressados, tão rico que cada um dos seus pensamentos parece inesgotável, dando-nos a impressão de que jamais chegamos ao fundo das suas sentenças e parábolas. E ainda, um outro trecho dele, do que ele escreveu, diz assim sobre nosso Senhor Jesus Cristo: Jesus pôs à luz pela primeira vez o valor de cada alma humana, e ninguém pode desfazer o que ele fez, qualquer que seja a atitude que diante de Jesus Cristo se adote. Não se pode deixar de reconhecer que na história foi ele quem levou a humanidade a esta altura. Bom, temos alguns outros autores, mas acredito que esses são... Vamos falar sobre mais um, muito conhecido, para encerrarmos aqui em relação aos racionalistas, ok? Jean-Jacques Rousseau. Esse não precisa de muita apresentação, né? Ele foi o expoente máximo, podemos dizer assim, do iluminismo francês, que até deu origem à chamada Revolução Francesa, né? Ele dizia o seguinte: se a vida e a morte de um Sócrates são as de um sábio, a vida e a morte de Jesus Cristo são a de um Deus. Veja bem, se a vida e a morte de Sócrates são as de um sábio, a vida e a morte de Jesus Cristo são a de um Deus. Então aqui deixamos falar sobre esses expoentes maiores do racionalismo e, muitos deles falam sobre a crítica, né, a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa obra, essa lentral que estou utilizando aqui, antes de entrarmos sobre os livros da Daniel Lopes, é o livro de História da Igreja do professor Felipe de Aquino, que ele fala com maestria sobre, justamente aqui são os documentos, aqui tem todos os documentos, sobre nosso Jesus Cristo, documentos históricos, né? Aqui é a primeira parte do livro, acho que começa na página 30, mais ou menos. E um outro expoente aqui que não é falado é Hegel, né? Então ele dizia o seguinte, ele fala daquela triade, né? Então ele é um pouco orgulhoso, ele existe o judaísmo, o cristianismo, o hegelianismo, né? Mas ele muitas vezes escreveu uma vida sobre nosso Jesus Cristo. O próprio Karl Marx, que também se dizia ateu depois, ele escreveu sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então, vem algumas perguntas até para a gente. Para concluir em relação às documentações de nosso Senhor Jesus Cristo, depois falaremos sobre uma argumentação teológica para provarmos que Jesus Cristo é o Messias. Então, primeira pergunta que se faz, a crítica, é se os evangelhos são autênticos. Bem, para a igreja, nossa igreja, ele é baseado principalmente no evangelho, como sabemos, né? A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, os primeiros cristãos eram chamados os do caminho, né? Ela não tem dúvida em afirmar a historicidade deles e confirma que foram de fato escritos pelos 4 evangelistas e não por suas comunidades. A posteriori, como quis Rudolf Bultmann, é um teólogo racionalista que negava todos os milagres. O único milagre que ele não negava é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas os outros ele negava, por exemplo, a questão da multiplicação do pão, dos pães. Ele dizia que as pessoas partiram o pão, uma passou para outra, coisa e tal, e daí alimentou a todas aquelas pessoas, mas, bom, isso é só uma teoria racionalista, realmente foi um milagre. O Evangelho ele cita como, de fato, foi um milagre. E
separando oficialmente e perigosamente o Cristo da fé do Cristo da história. Bultmann faz isso, né? Ele separa o Cristo da fé e o Cristo da história. E acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas. No Concílio Vaticano II, o documento Dei Verbum diz: a Santa Mãe Igreja firme e constantemente creu e crê que os 4 mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a salvação deles, até o dia em que foi elevado. Então, como eu disse, os evangelhos originais estão no Vaticano, na Inglaterra, entre outros lugares, né? Por exemplo, uma questão aqui em relação à história estudada, vamos falar sobre o outro vulto, Tutankhamon, o grande faraó do Egito, né? Se não fossem encontradas algumas ruínas no Egito, isso podemos dizer assim, no começo do século XX, mais ou menos, não saberíamos da existência de Tutankhamon, né, que eu vou falar hoje, e não conheceríamos realmente a existência dele. Mas foi justamente por um achado que foi encontrado. Falando sobre achado, já que falamos sobre isso, né, sempre vem memória de uma coisa, as ruínas de Qumran, né? As ruínas de Qumran foram no deserto, né? Foram encontradas por um beduíno árabe, e aí foram encontrados vários escritos antiquíssimos. E muitos desses escritos são inclusive um fragmento de São Marcos, se eu não me engano. Depois falarei na próxima aula. E nesse fragmento de São Marcos, além dele, também escritos, por exemplo, dos essênios, que era, por exemplo, existiam os fariseus, os saduceus, e os essênios eram como se fossem monges judeus, uma comunidade pequena, e que realmente, inclusive, Flávio Joséfo gostava muito da história dos essênios, e também, claro, de São João Batista, que parecia muito com a história dos essênios. Então, aqueles papiros que foram encontrados em Qumran, a gente tem até hoje, né, em grandes bibliotecas. Bom, isso foram as contestações, explicações históricas sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, depois de provarmos a existência de nosso Senhor Jesus Cristo, não só com os santos evangelhos, mas também com alguns documentos históricos, inclusive alguns historiadores e pensadores racionalistas que falavam sobre nosso Senhor Jesus Cristo, até com uma certa admiração sobre a pessoa dele. Então vamos aqui a um fato. Jesus Cristo, que existiu, ele era o Messias esperado pelos judeus? A resposta é sim, mas não vai ser apenas uma resposta vaga. Vamos dar aqui os argumentos. Primeiramente, os fatos, como diz Flávio Joséfo, fantásticos que fez nosso Senhor Jesus Cristo. E um deles atestado por muitos judeus, que foi a ressurreição de Lázaro, que inclusive foi causa de perseguição, que um dos motivos que levou à morte até nosso Senhor Jesus Cristo. Entre outros, na história do povo judeu, a gente vê que existiu vários grupos messiânicos que diziam que tinham um Messias, e o seu líder era apresentado, matavam o seu líder, e todos aqueles que seguiam ele fugiam, porque também eram ameaçados. No caso dos cristãos foi diferente. Como veremos mais adiante, quando estudarmos o primeiro tomo, que será agora já, na sexta-feira, sobre a Igreja dos Apóstolos dos Mártires, veremos simplesmente que os cristãos, quanto mais perseguidos eram, quanto mais mortos, mais eles pregavam sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no Atos dos Apóstolos, São Pedro e outro apóstolo pregaram sobre nosso Senhor Jesus Cristo, apanharam e depois continuaram a pregar. E aí, claro, a gente vê no caso do Conselho de Gamaliel, que disse que, falando até, acredito, mencionando sobre as outras seitas, né, que se aquilo realmente não viesse de Deus, iria acabar. Então, eles não perseguiram mais por um tempo, né? Depois vem a questão de Paulo e outros que vieram a perseguir muito os cristãos. Então, isso é um argumento.
um grande argumento para provar que Jesus Cristo realmente era o Messias. Primeiro, os seus grandes milagres, né? Depois, as pessoas que deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E como realmente essas pessoas eram, pela graça de Deus, elas eram fortes. Eram fortes diante de tanta perseguição, eram fortes diante do martírio que sofriam. Muitas delas até eram tiradas a pele delas ainda vivas e elas continuavam realmente persistindo em sua fé. Outra questão é que Jesus Cristo, se ele não fosse o Messias, seria um charlatão ou, de repente, o louco, né? Acreditava que era o Messias. Por exemplo, a gente encontra em alguns hospícios, pessoas que pensam que são Napoleão Bonaparte, ou entre outros vultos históricos, pessoas, por exemplo, que dizem que são, aqui no Brasil, um camarada que diz que é Jesus Cristo, né? E ele usa a coroa de espinhos ao invés de ser para dentro, para fora. Não precisa nem falar do nome da pessoa, que todos conhecem, já figura muito cômica até, né? Mas existe pessoas que realmente são façantes, mas não era o caso do nosso Jesus Cristo. Até porque as pessoas, ao ouvirem as palavras do nosso Senhor, seguiam. Ele não podia ser um façante. Ninguém podia ser um façante e falar o que ele falou. Ninguém poderia ser um façante e fazer os milagres que ele fazia. E também Jesus Cristo não era um louco. Como disse até o cego de nascença, se ele não fosse de Deus, não teria feito um cego enxergar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo realmente é o Messias. Nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais do que isso, foi aquele que deu a vida por nós. E como ele mesmo disse, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. E como dizia uma santa, amor com amor se paga. Então possamos responder ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Conhecendo mais sobre a sua igreja, a igreja que ele fundou. Conhecendo mais sobre a sua pessoa. Estou aqui com essa oportunidade para você que já está assistindo o curso, parabéns para você que já está assistindo o nosso curso História da Igreja. Convide mais pessoas, também evangelize. Convide mais pessoas para que também tenham acesso ao nosso curso História da Igreja, que é uma bagatela, né? Apenas R$10. E venham aqui também falar da nossa promoção. Fizemos 2 pacotes, a pessoa, se quiser, pode continuar pagando R$10 ao mês, ou se quiser, ela pode pagar R$100 uma vez ao ano, e aí ela tem um desconto de R$20. O nosso curso terá uma duração de 2 anos apenas, que é muito tempo já para o curso da igreja, né? Mas porque teremos muitos bônus, e como eu disse, vocês pagarão apenas durante os 2 anos só. Mesmo que ultrapasse os 2 anos, vocês continuarão recebendo as aulas sem precisar pagar mais nada. E tem um pacote de 2 anos também, que custa apenas R$180. Com isso você vai ter um desconto de R$60. Então vocês ficam livres para escolher os pacotes. Ou esse anual de R$100, um desconto de R$20 aí, ou de R$180, que no caso você já não precisa pagar mais nada, já tem acesso durante todos os 2 anos, e aí você tem um desconto de R$60, ou tem pagando R$10, se assim for mais cômodo para você. Mas chame mais pessoas, para que possam realmente também ter essa oportunidade de conhecer mais a história de nossa Santa Igreja Católica. E vou repetir sempre isso em minhas aulas. Ninguém ama aquilo que não conhece. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.